Gravando. Boa tarde. Hoje, dia 10 de janeiro, né? Nós estamos aqui na nossa segunda Multimeios. Hoje nós temos um convidado muito especial, né? Professora Eliane Moreira. Mas antes de tudo, vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta, Dani! Olá, boa tarde a todos que estamos aqui conosco, retornando aí dessas final de ano, dessas festas, né? Espero que todos tenham curtido esses momentos, o Natal, o Ano Novo, com cuidado, com máscara, com todas as precauções possíveis, né? Mas hoje nós estamos retornando à nossa segunda Multimeios, né? Com uma pessoa muito, muito, né, importante, uma pessoa muito chique, gente fina, de longas datas, né? Que vai nos compartilhar aqui, né, falando sobre um pouco as contribuições dos estilos de aprendizagem para EAD. Quem está hoje, né, iniciando esse momento aqui, participando pela primeira vez, retomando que a segunda Multimeios, né, é um evento, né, é um evento científico que acontece todas as segundas-feiras há alguns anos, com o objetivo de apresentar as pesquisas realizadas pelo Laboratório de Pesquisa Multimeios no decorrer desses 20 e poucos anos, né, em que está presente na Universidade Federal do Ceará. Então, hoje nós teremos a honra de termos aqui, contribuindo com as nossas conversas semanais, né, a professora Eliane Alves Moreira Leite, né, gente fina, do meu coração. E para isso, eu fui fazer uma breve apresentação dela, mas eu fiquei surpresa, porque o currículo dela é muito extenso. Mas, antes de tudo, eu vou dar a palavra para ela e ela vai complementar um pouco sobre a formação dela. Mas, desde já, ela é professora da Prefeitura Municipal, né, de Fortaleza, né? Aposentada, não sei, mas ela vai dizer já, porque eu gosto da curiosidade. Ela é formada em Química, em Ciências, e tem uma longa experiência aí, mestrado, é doutoranda, e ela vai nos falar um pouquinho aí sobre essa trajetória acadêmica dela, para depois, em seguida, ela falar sobre essas contribuições tão importantes para o nosso projeto desse semestre, que é resgatando, falando um pouco sobre as experiências da EAD, né, no decorrer ao longo dos anos do Multimeios, né? Que o Multimeios vem pesquisando, né? Desenvolvendo várias pesquisas, e esse compilado desse semestre é justamente resgatando essas nossas pesquisas, né? Então, vamos lá, Eliane, seja bem-vinda. Obrigada, Dina, pelas palavras tão... Assim, que você fica assim, só falta levitar, né? Porque muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que tenham tido aí um bom descanso, né? E eu agradeço bastante ao professor Hermínio e a Dina e a Dani e Jéssica que me fizeram o convite inicial. É sempre um prazer estar com todos vocês, né, e todas, porque o Multimeios, para mim, sempre foi assim, um aprendizado, né? É muito bom saber que você está aprendendo sempre, né? A aprendizagem ao longo da vida. Então, como a Dina falou, a minha formação inicial realmente é licenciatura em Ciências. Primeiro eu fiz licenciatura em Ciências na UES. A Dina até quis dizer aí que eu já sou bem velhinha, viu, gente? Porque ela disse assim, ó, quando eu estava terminando a UES, eu tinha 5 anos. Mas tudo bem, não tem problema. Foi ótimo. Então não tem problema não, é tranquilo. Realmente, né, eu tenho uma trajetória, eu comecei muito cedo como professora, até mesmo antes de terminar, viu, Gina? Porque a defasagem de professor de matemática já era muito grande, né? Então, eu já entrei em 1981 na UES, já entrei também em 1983, 1984, eu já estava na sala de aula. E terminei licenciada. Depois eu fiz a licenciatura plena em Química, e aí fiz tudo na UES, fiz o mestrado em Ciência da Computação na UES, com a área de concentração em Informática Educativa,
E agora, né, eu sou doutoranda, doida para terminar, para concluir, em cotutela, né? Sou aluna da Universidade do Minho, em cotutela com a Universidade Federal do Ceará, que para mim foi assim um grande ganho, sabe? Então, assim, você tem uma formação nas duas universidades foi muito, muito, muito importante, até mesmo para você ver, né, o que o nosso Brasil, né, o que ele traz, né, para a gente em termos de formação e o que a Europa, né, também tem a nos dar. Mas eu só digo algo, foi bom, excelente, mas nós estamos também muito avançados em termos de formação, certo? Não vamos pensar que estamos aquém, não, estamos de igual, pode ter certeza, sabe? E é muito bom, foi muito bom a cotutela para mim. E eu queria só dizer para vocês que vocês podem interromper, podem perguntar, podem falar, né? E porque eu não quero, assim, só eu falando, acho que fica cansativo. A Dina pode me interromper, vocês, se não quiserem abrir a câmera, podem falar no microfone, ou podem colocar perguntas aqui no chat, né? Isso, tá bom? Isso. Então, gente, é assim, eu me preocupei com como o meu aluno aprende, certo? Principalmente porque eu sou professora de matemática. Por que eu sou professora de matemática? Porque quem terminava a licenciatura em ciências dava direito a ensinar as ciências, né? Ciências da natureza e a matemática, de sexto, que antes era de quinta a oitava, e hoje é de sexta a nona. Então, eu fui professora de matemática durante muitos anos, também, né, de sexta a nona, mas também dei formação para professor e tudo mais. Porque em 1994 eu fiz a minha primeira especialização, e ter uma especialização naquela época era muito difícil, muito, era tipo assim, um mestrado hoje, sabe? Ou, aliás, um doutorado, porque o mestrado já até está mais fácil também, né? Então, como eu tinha formação em licenciatura em ciências e tinha formação em química e tinha essa especialização, então eu era chamada muito para a formação de professores, né? Para trabalhar com a formação de professores. Mas a preocupação sempre foi, como esse aluno aprende, sempre foi uma preocupação minha desde muito jovem, né? E eu me lembro muito bem que eu tinha uma professora, que hoje, por sinal, ela é cantora, né? Agora me passou um pouco o nome da professora, mas Lúcia Menezes. E ela é professora Lúcia Menezes, hoje ela é cantora, né? Não sei se vocês já ouviram, mas ela é muito. Ela está aí na mídia, ela já mora no Rio e tudo, e eu fiquei muito amiga dela. Ela dava psicologia da aprendizagem, a disciplina. E ela falava muito do Carl Roger. E eu é um psicólogo, né? Que eu acho que vocês já ouviram falar do Carl Roger. E eu me apaixonei pelo Carl Roger, já em 1981, né? Em 1982, quando a professora Lúcia Menezes falava muito do Carl Roger, Carl Roger, Carl Roger. E aí ele tinha já essa preocupação, né? Ele já tinha essa preocupação. Por sinal, eu coloco aqui na minha tese até uma frase dele, né? Os textos dele eram muito interessantes. Aquilo ali me trouxe para mim à tona como é que esse meu aluno aprende, né? E aí o Carl Rogers, ele dizia assim, ó, outra pergunta que me faria, né, seria quais são os interesses, objetivos, metas, intenções, paixões desses estudantes. Quereria formular a pergunta não apenas coletivamente, mas de modo individual. Então, as leituras que eu trazia sobre ele, né, que a professora trazia, ela era muito empolgada, né? No sinal, outro dia ela botou no Facebook, professora, eu fui sua aluna em 1981 na UES, ela ficou super feliz, né? Foi agora, nesse ano mesmo. Então, já era uma preocupação minha, eu não queria só chegar na sala de aula e despejar a matemática. Eu queria também saber como é que meus alunos aprendiam. Então, foi uma preocupação, não é uma preocupação agora, recente, porque eu estou fazendo o doutorado, não. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu me enveredei também pelos perfis individuais dos alunos.
e eram alunos que hoje era sexta série, alunos da escola particular Santa Cecília, com a qual a Dina também trabalhou lá. Eu a conheci lá. E aí eu fiz, o meu mestrado foi exatamente os perfis dos alunos, né? Quando eles aprendiam uma metodologia, né? Sobre os perfis dos alunos, quando eles aprendiam geometria. E eu fiz em cima do Gardner, que trabalha com inteligências múltiplas. Então, foi outra preocupação. Então, foi bem bacana o trabalho com os alunos e tudo mais. Então, é uma preocupação que foi sendo sempre desencadeada, né? Isso. E aí veio os estilos de aprendizagem, que o Howard Gardner, que é as inteligências múltiplas, por sinal, Pimenta e Pérez tem um livro bem bacana que eu boto aí para vocês, que ele faz até ele coloca que você pode trabalhar com os estilos de aprendizagem de diversos autores e com as inteligências múltiplas, porque nós temos inteligências múltiplas, né? Percepção, a interpessoal, a intrapessoal, a musical, né? Exatamente. Nós temos essas inteligências. Claro que nós temos algumas mais... você tem aquelas que são mais visíveis, né? Claro que tem gente que tem a inteligência musical, tá lá, aflorada nele, né? Eu poderia dizer que a minha inteligência musical é aflorada. Não é. Eu gosto da música, mas não tenho essa inteligência. Enfim. E aí, quando eu cheguei no doutorado, né? Eu venho trabalhando com a educação à distância desde 2004. Aliás, eu acho que eu venho trabalhando com... Eu já fui aluna de sistema de TV, eu já era aluna de EAD, né? Eu já fui aluna de EAD. Então, e aí, quando chegou o doutorado, como eu venho trabalhando desde 2004, com formação de tutores e tudo mais, percebia que a gente não conhecia os alunos, né? Na formação de tutores, os tutores chegavam para a gente, olha, aluno tal abandonou o curso porque não tinha acesso à internet. O aluno tal abandonou o curso porque não tem a inclusão digital, não sabe manusear as ferramentas do ambiente. E aí você vai começando a perceber que você não conhece o seu aluno, né? O aluno de EAD, o aluno não conhece. E, às vezes, você nem conhece o professor ao qual você dá a formação também. Você chega lá, joga a formação e não pergunta sobre os conhecimentos prévios dele, quem é esse professor, o que é que ele traz, né? Então, essas questões sempre foram aquelas coisinhas na minha cabeça, certo? E aí eu perguntaria para vocês, né? Aí, o primeiro... a Dani colocou aí o Mentimeter, né? O primeiro mensagenzinha aí, ela coloca um link. E você mesmo que você nem saiba ainda o que é estilo de aprendizagem, mas você supõe que seja, você tem seu estilo de aprendizagem? A pergunta é se você sabe o seu estilo de aprendizagem? Você sabe como é que você aprende melhor? Sim. O que você acha? Então, você pode botar a palavra que você quiser. Eu aprendo melhor dessa forma. Meu estilo de aprendizagem é esse. Então, você pode acessar aí o link que a Dani colocou, certo? Mentimeter. E que no final a gente vai gerar uma nuvem de palavras, certo? Vou dar um tempinho aí para vocês. É importante que todos participem, né? E aí, no decorrer, você vai dizer, meu estilo de aprendizagem é esse, meu estilo de aprendizagem... eu pensei que era isso, mas não é. Mas eu acho que eu aprendo melhor assim. Pronto. É tipo aquele que... o que você quer... se eu aprendo escutando, se eu aprendo... o que você quiser. Como é que você... É uma tempestade de ideia, né? Pronto. Como é que eu vou fazer a minha metacognição, né? Eu vou me autoanalisar. Como é que eu aprendo melhor? De que forma eu consigo aprender melhor? Como essas ideias, né? Aquelas informações que eu recebo, eu vou transformar em conhecimento, de que forma eu tenho certeza que eu aprendo melhor assim. Eu nem vou dizer a forma que eu aprendo melhor. Para não, depois eu digo, depois eu falo. Tá bom? Eu acho que tem um teste chamado VRAPP. Tem vários, ele faz já bem. Eu acho que eu já vi em algum canto. Ótimo.
Ok. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso passar, né? Então, os estilos de aprendizagem, as contribuições dele. Primeiro, os estilos de aprendizagem não foram elaborados para a educação à distância. Não foram. Eles têm há muitos anos já. E aí, apenas nós pegamos esse gancho, né? Entendeu? Pegamos, mas ele não foi. A intenção, primeiro foi para alunos em turmas convencionais de presenciais, né? E aí nós vamos aqui só um iniciozinho, como é que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente vai trabalhar o conceito de estilo, os algoritmos, né? Que identificam aí nossos estilos, a inteligência artificial, será que eles identificam? O conceito de estilos, a definição dos estilos de estilos de aprendizagem segundo alguns autores, como identificar os estilos de aprendizagem, os modelos já existentes, eu vou dar aqui só uma pincelada, porque existem muitos, né? E as contribuições para a EAD online nos ambientes híbridos, né? E a conclusão, e você identificou seu EA, né, seu estilo de aprendizagem, e as referências bibliográficas, né? E a nossa chegada, que na verdade a gente nunca chega, né? Porque sempre a gente vai querendo aprender mais, tá bom? Vale só lembrar que quem quiser baixar a apresentação, é só ir aí do lado direito, do lado esquerdo, numa setinha, você pode fazer o download e guardar essa apresentação da Eliana. Pois é. Olha, Eliana. É isso aí. Pode passar, por gentileza. Eu não sei se é a Dani ou a Jéssica que está passando. Então, o conceito de estilo. Estilo, né, gente? Você percebe que você tem um estilo do seu cabelo, né? Um estilo de se vestir. Hoje é muito, né? Essa palavra estilo, ela está muito em voga, né? Eu tenho o meu estilo pessoal. Eu tenho aquele estilo que me caracteriza mais, né? Então, o dicionário, né? Ele de Michaelis, eu acho que é Michaelis, né? Que fala mesmo, ou é Michelis? Eu não sei se o A ele é. Também sei. Pois é, mas vamos Michaelis. Vamos deixar para os universitários ajudarem aí. A palavra estilo tem como definição um conjunto de características que singulariza a feição de um gosto, do nosso comportamento, de uma prática ou de um costume, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, né? Inclusive, a gente diz assim, tal tribo tem esse estilo, né? Você fala muito ainda aquela palavra. Olha aí, essa pessoa parece da tribo tal. Nem sei se a gente pode usar muito essa palavra ainda, mas não sei. Mas você percebe que você identifica algumas pessoas também individualmente, mas você consegue também identificar algumas pessoas pelos grupos, né? Porque parece que a gente se identifica muito com as pessoas que têm os nossos estilos, e às vezes não. E às vezes é até bom a gente trocar figurinhas com pessoas que têm outros pensamentos, outros estilos, outras características, né? Outros gostos, né? Também é interessante. Mas aí, a palavra estilo, pode-se dizer que no dicionário, você encontra esse significado, certo? Pode passar. Estilo na educação, né? O que seria o estilo na educação? A Filatro, aquele livro dela bem conhecido, de Design de Interação, é um livrinho de capa azul, ela disse que o estilo na educação, as pessoas são diferentes uma das outras, com certeza, né? E cada indivíduo aprende de modo diferente. Eu não aprendo igual a Dina, não aprendo igual a Fernandinha, nem aprendo igual a Jéssica, o Carlos, a Vanise e tantas outras pessoas que estão aqui, né? Cada um tem seu jeito próprio de aprender. E a Barros, Daniele Melari, né? Ela tem um vasto campo de estudo sobre estilos de aprendizagem. Ela é da Universidade Aberta de Portugal, mas ela é brasileira, ela não é portuguesa, mas ela trabalha lá em Portugal. Ela diz que estilo é a forma como o estilo na educação é a forma como uma pessoa pode pensar, aprender, ensinar e conversar, né? Você percebe na sua vida acadêmica, você às vezes diz assim, aquele professor, puxa vida, como eu consigo aprender com ele? Eu entendo tudo que ele fala, ele tem uma didática super bacana. Aí tem outro professor que diz, olha, eu não consigo entender o que esse professor fala. Ele não consegue me passar aquilo. Ele pode saber muito, mas para ele. Mas eu não consigo compreender. E às vezes o seu colega do lado diz assim, poxa vida, pois eu entendo tudo que ele fala. Né?
Então, nem sempre, né, esse estilo na educação, esse estilo de ensinar e de aprender. Às vezes eu posso ter um estilo, eu sou professora, posso ter um estilo de ensinar e aprendo de uma forma diferente. Né? Pode acontecer. Isso não é o estilo de ensinagem e o estilo de aprendizagem, né? Que pode ser bem diferente. Mas, às vezes, é bem associado, né? Associa do jeito que eu aprendo, eu, como professora, também ensino. Pode acontecer também. Então, vamos lá. Gente, vocês têm percebido, né? Os algoritmos, né? Os algoritmos, será que eles identificam nossos estilos? A inteligência artificial está aí, né? Estamos, assim, sendo quase... Às vezes às vezes eu acho assim, puxa vida, eu pensei e já está aqui no meu celular, porque assim, a gente é bombardeada, a gente faz uma pesquisa sobre algo, e aí o que acontece? Você recebe várias e várias ofertas daquele produto de diversas empresas. Exatamente, né? Se você pesquisa um livro, você é bombardeado já com pelo menos o tema próximo daquele livro. Uma comida no que você pesquisa na internet, uma roupa, enfim, né? E aí você percebe, né, que os algoritmos eles estão muito, muito, muito assim acelerados. Eu não diria que os estilos de aprendizagem, porque a aprendizagem é algo muito complexo, né? Bastante complexo, a gente não pode deixar que somente a inteligência artificial consiga identificar esses estilos. Nós, como professores e professoras, temos essa responsabilidade. Existe uma complexidade muito grande, né? Mas aí, olha aí, a Dani está dizendo que no celular dela só aparece coisa de bebê. Pois é, né, Dani? Isso deve pesquisar muita coisa de bebê. Então, até o celular está assim, uma enxurrada, né? Deus Gmail, tudo está muito voltado para a questão dos bebês. Então, mas aí existe também essa preocupação, né? Porque nós, seres humanos, a aprendizagem é algo muito complexo, mas de que forma essa inteligência artificial também poderia auxiliar, né, os estilos de aprendizagem, né? Até como é que eles poderiam fazer e trazer, porque imagina, uma sala de 40 alunos é mais fácil, né? Sim. Você até identificar, mas uma sala, no caso da UAB, da Universidade, vamos voltar aqui para a Universidade Aberta do Brasil, ou de outra instituição que trabalha com educação à distância, tem que ter uma maneira de perceber quem são esses alunos, porque eles estão muito distantes. E, às vezes, essa distância, às vezes, nós podemos trazer essa proximidade, né? Nós não podemos trabalhar com essa educação à distância, no curso a gente tem que trabalhar a educação à distância sem distância. Não é a tela de um computador que vai trazer essa distância, mas, pelo contrário, para esse aluno se sentir mais próximo, para que ele possa sentir que ele está sendo, o que ele traz, os conhecimentos prévios dele, as dificuldades, né? Ou mesmo as potencialidades que ele tem, estão sendo vistas. Né? O que a gente tem que... A educação à distância, ela precisa trabalhar de uma forma mais personalizada. Isso, né? Eliana. Eu acho que a Cristiane pesquisou algo sobre isso. Foi a presença na educação à distância, a presencialidade. Alguma coisa assim que a gente precisa, né, ir mais além para poder saber quem é esse aluno. Né? Para saber, porque às vezes existem situações que você nem imagina. E isso causa o quê? A evasão. A evasão ainda é muito forte. Né? Às vezes, nos cursos de formação, a gente parte do pressuposto que a realidade é algo semelhante à nossa, mas quando a gente vai aos polos, quando a gente vai, né, Eliane, ali, lá, a gente vê a realidade dos alunos, né? Então, aí a gente tem que ter uma visão mais ampla, né, da situação e empatia,
né? Não é que Exatamente. você... Empatia, como tutora, professora, e assim vai, como coordenadoras, como nós já fomos, coordenadoras Sim, de sim. tutoria, principalmente. Então, assim, tem que ter muita empatia, um olhar muito... Eu achei, então, daquele... é o que você está falando, agora eu vou me reportar, acho que a Ana, o show, a Aninha, não vai ficar chateada com o que eu vou falar aqui, mas ela é muito engraçada, né? Aí ela dizia que tinha uns alunos em Meruoca, né? Quando ela era tutora, acho que era, ou era do curso de matemática, acho que era do curso de matemática lá do IFCE. Aí, lá em Meruoca era tão complicada a questão da internet, que às vezes você diz assim, o aluno não participa porque ele não quer. Aí, quando ela começou a perceber a dificuldade dos alunos, né? Por que esses alunos não estão participando? E quando foi ao encontro presencial, aí eles começaram a se reportar, professora, a dificuldade da internet aqui é muito grande, a gente não tem a internet com tanta facilidade. Aí ela começou a ter um código com eles, né? Dizia assim, quando vocês tiverem internet, aí vocês mandam uma mensagem para mim, pelo SMS, né? Sim, não, a internet está ok. Então, não tem internet, né? Então, ela fazia esse acordo com os alunos, né? Porque ela percebia. E aí, o que você vai fazer com isso? A flexibilização. Não é porque a aula da EAD está do dia 10 ao dia 20, um calendário, né? Vamos supor, a aula 1, do dia 10 ao dia 20 de janeiro, que eu vou ter que não ter essa flexibilidade. Mas, para isso, eu preciso o quê? Conhecer a realidade do meu aluno. Isso. Eliane, nós estamos falando de uma realidade há 6 a 8 anos atrás, né, Eliane? Sim, sim. E aí, se a gente for fazer hoje, o que mudou? O que avançamos naquela época? Mas Exatamente. Vamos lá, para não te aperrear. Vai, pois é, mas a gente tem que saber essa realidade do aluno. Isso não é só o estilo de aprendizagem que a gente deve ir à procura, mas o perfil do aluno, né? O perfil individual, o que ele tem, o que ele não tem. Todas essas questões são importantes para contribuir com a educação à distância, para que ela não se torne tão distante, para ela que se torne mais próxima, né? Vamos lá, Dani, por favor. Então, gente, tem um relatório muito bacana, eu também botei aí na internet. Esse relatório ele é bem recente, é do Busato e King, né? E ele fala exatamente sobre os algoritmos, né? O trabalho dos algoritmos, o trabalho social dos algoritmos, na verdade, das redes sociais que os algoritmos têm feito, né? Então, os algoritmos, ele coloca essa citação, eles colocam os algoritmos responsáveis por fazer as postagens nas redes sociais se destacarem ou não no feed das mesmas pessoas. Eles fazem um ranqueamento segundo os interesses dos usuários, que é o que tem acontecido com a gente, né? Identificado a partir do que a gente curte, do que a gente compartilha e do que a gente publica. E isso pode até também, de repente, puxa vida, esse aluno aqui, ele compartilha muito isso, né? Eu estou dando aqui, já estou indo assim a alguns anos à frente, que daqui a alguns anos talvez seja possível, possibilite você identificar os estilos de aprendizagem dos alunos através desses algoritmos. Não é o ideal. O ideal tem outras formas, porque, como eu falei, a complexidade da aprendizagem não pode se deixar apenas a cargo dos algoritmos, mas eles podem ser elementos que tragam algum elemento norteador dos grupos que nós temos. Mas nós temos outras formas também, não somente dos algoritmos, né? De forma nenhuma, a gente tem outras formas, que é o que nós vamos ver mais na frente, ok? Pode passar, Dani. Alguma pergunta, gente? Eliana, eu não sei, mas depois que eu assisti o filme O Dilema das Redes, eu não sei, eu acho que eu fiquei tão abismada, tão preocupada, Sim. que basicamente eu não uso mais as redes sociais. Eu estou adorando o anonimato. Ninguém sabe onde eu estou, se eu estou em Belo Horizonte, só vocês aqui. Se eu estou em Fortaleza, tá entendendo? Sim. Redes sociais, eu não saí, mas eu desinstalei todos esses aplicativos do meu celular. As notificações, todas, eu fiquei realmente amedrontada. Não sei se... né? É o Big Tech que o professor Hermínio
tanto fala, né? Pronto, eu li o livro, eu fiquei, não. Aquele livro ali você está a mercê, né? Mas é por isso que eu digo que você não pode levar a complexidade da aprendizagem para os algoritmos, né? Não pode. Tem outros meios que até você mesma, não precisa também ter um instrumento feito por outra pessoa. Você pode criar seu instrumento também, que é o que nós fizemos na especialização em educação ambiental. Né? Então, o estilo, né, associa-se à minha forma própria, pessoal, individual, a singularidade que cada indivíduo tem. Né? Eu tenho uma forma singular, cada um tem uma forma singular, aquela peculiaridade sua, o seu jeito de falar, a sua maneira, esse é o seu estilo. Né? E a aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência, ainda muito, lógico que isso aí está muito elementar, que a aprendizagem é algo muito mais, como eu já falei, acho que eu usei bastante a palavra complexo, né? Mas é muito mais além do que simplesmente um processo. Gente, vocês estão me vendo? Estamos. Eu é que caí, eu pensava que eu tinha caído, mas não caí, não. Então, é isso. Então, a gente vai juntar o estilo de aprendizagem, né? Ok, obrigada, Jéssica. Vamos lá. Essa preocupação que a gente deve ter, né? Quando principalmente eu sendo professor, ou do presencial, ou do híbrido, ou da educação à distância, né? Ou do totalmente somente pelo virtual. Mas você tem que ter essa preocupação. Quem é esse aluno? Como é que ele está? Qual é essa empatia? Não podemos deixar de ter essa empatia, a sensibilização, de procurar saber quem é esse aluno. Porque a educação não pode se fazer apenas com números. Né? A educação a gente tem que fazer, estamos falando com pessoas. Então, principalmente a educação à distância, que ela tem, assim, olha, um índice. São índices altíssimos de procura e, com certeza, com a pandemia, como esse índice tem se aumentado, se alterado. Mas nós não somos somente dadores, né? Não somos. Nós precisamos trabalhar com a educação à distância. O multimeios, o laboratório multimeios é uma outra realidade. Que bom que o professor Hermínio está agora, ele e a Liz, à frente da UAB, né? Porque não são apenas números. Ali não são apenas números, são pessoas que a universidade chega até elas, que bom, né? Muito bom, mas que elas precisam perceber que elas pertencem a essa universidade. Que ela pertence àquele lugar, pertence àquele ambiente, pertence àquela sala de aula. E que existe uma preocupação com ela ou com ele. Né? Então, é isso que a gente tem, que os estilos de aprendizagem podem contribuir, não somente os estilos de aprendizagem, mas como perfil individual, que a gente pode ampliar. Né? E aí, a gente amplia para saber, além só do estilo de aprendizagem, outras questões que esses alunos estão envolvidos. Ok? Pode passar, Jéssica. Ou Jéssica ou Dani, não sei quem é que está passando. É Dani. É a Dani, né? Então, aqui tem algumas definições de estilo de aprendizagem, segundo o Kolbe, que é o David Kolbe. Ele é um americano que trabalha com o estilo de aprendizagem desde 1981, há muitos anos, ou até antes, certo? Ele tem um comitê que depois eu vou falar para vocês que o instrumento que eu usei para identificar os estilos de aprendizagem dos professores cursistas, que eu trabalhei na especialização, né, que é o foco do meu estudo, foi o instrumento de avaliação o instrumento de estilos de aprendizagem do Kolbe, mas não foi fácil conseguir. Por quê? Porque, como é uma tese de doutorado, né, eu fiquei muito preocupada com os instrumentos que eu iria usar. E aí, depois com as minhas leituras, eu percebi que o instrumento, o inquérito, né, que eles chamam inquérito, dos estilos de aprendizagem de corpo, você tem que pedir autorização ao comitê deles, né?
Você tem que pedir autorização. E aí eu já tinha todo o preparo, já comecei, já tinha estudado o David, porque ele trabalha muito com aprendizagem de adultos. Sim. Aprendizagem experiencial, que é a aprendizagem mais voltada para adultos. E aí, como eu já tinha feito algumas leituras e tudo, estava na minha cabeça a teoria dele, então eu não quis ir para outro teórico. Sim. Mas não foi fácil. Pedir autorização. Conseguir essa autorização. Eu tive que mandar todo o material, tudo. Eles pediram muita coisa. O meu projeto, tudo, muito, o meu currículo, tudo isso em inglês, né? E eu tive que pedir essa autorização. E eles só autorizaram em papel. Certo? A autorização. O que é isso? Impresso. Eu teria que fazer impresso. Eu não poderia fazer online. Então, a autorização para aplicação teria teria que ser impressa. Porque... Isso. E outra coisa, Helena, você fez toda a sua pesquisa, foi em cima dos alunos da especialização, dos formadores da especialização. Que são professores do curso de especialização. Tá. Então, mas o que o Kolbe, mais na frente eu falo sobre isso, o que o Kolbe fala? Né, sobre estilos de aprendizagem. Ele disse que tornou-se uma maneira popular de reconhecer a singularidade do aprendiz individual, apresentando-se como uma forma pessoal e própria que cada um possui para avançar a aprendizagem. Né? O Kolbe fala isso, que não difere muito do que os outros falam, certo? Agora, o David Kolbe, ele coloca que a teoria da aprendizagem dele, eu já coloquei isso aqui em outra live, não foi feita assim do acaso, nem ele inventou nada. Ele se baseou exatamente em Carl Roger, em Diel, em Paulo Freire. Né? Ele fala, e ele Lewis, se não me falha, são mais de 7 autores. Então, ele fez Vygotsky, Piaget. Então, ele desenvolveu a teoria dele baseado nesses autores. Né? Não foi assim, ele diz muito isso no livro dele. A minha teoria não foi criada, eu não criei, eu me baseei nesses outros teóricos. É muito interessante o livro dele. Por sinal, tem um livro online dele, muito interessante. O Alonso, Galego e Ronen, né, eles dizem que são a maneira como as pessoas executam e reagem perante as informações. Devem-se considerar os estilos de acordo com os fatores ou estilos cognitivos, como, por exemplo, os fatores afetivos, né? Aspectos referentes aos relacionamentos pessoais e à emoção, a motivação e a participação do indivíduo na aprendizagem. Então, eu acho bem interessante que o Alonso, Galego e Ronen colocam, esses autores colocam, porque ele trabalha com os fatores afetivos. Né? Para você aprender, você também tem que ter afetividade. E, às vezes, é um bloqueio, né? Você não se identifica com aquela pessoa que está te ensinando, com o professor que realmente está lá, e você bloqueia. Você não consegue ir à frente. Então, achei bem interessante que ele fala também dessa questão da afetividade, dos relacionamentos, né? Do interpessoal, que você adquire numa relação de ensinar e aprender. Então, acho bem interessante essa definição que ele fala sobre estilo de aprendizagem. Eliane, é tão interessante que numa sala de aula presencial, quando eu estava ministrando disciplina didática, eu perguntava, vamos recordar experiências positivas e negativas de sala de aula com os professores? É incrível! As experiências positivas estavam relacionadas tanto com a didática, com a relação professor-aluno. Né? Então, assim, é incrível como essa afetividade dá o pontapé, né, inicial para que você comece a se até muitas vezes influencia até nas decisões da carreira. Porque eu tive uma professora muito legal que trabalhou comigo, tá entendendo que teve uma didática boa, que ela me fez entender todo o universo da biologia, e eu quis estudar biologia por causa dessa professora. Exatamente. É muito interessante. Esses são os comentários que eu tenho dos meus alunos em sala de aula. Então, assim, tá lindo, vai, fala. Eu, por exemplo, eu sempre gostei, tive tendência para as exatas, né? E eu fiz química, porque eu tive 2 professores maravilhosos de química. O professor Augusto, que foi meu professor lá no São Rafael,
E o Nazareno, que foi meu professor no Farias Brito. Então, eu era apaixonada. O professor Augusto, ele era mais fechado e tudo, mas ele dava uma aula de química maravilhosa. E o Nazareno era aquela, sabe, aquela... Sabe, parecia um away mesmo. E eu quero fazer química. Ai, é demais, é muito bacana, não sei o quê. Porque foram eles que me incentivaram, entendeu? Isso. Então, essa relação, eu acho muito interessante, essa relação que o Alonso e o Galego e Rona, eles falam, que é exatamente dessa afetividade, desse relacionamento, essa emoção, né? Que você, às vezes, coloca essa emoção que você, como professor, até coloca na aula, e o teu aluno, ele passa a também querer ter esse estilo de aprendizagem, né? Ok. Gente, aí vocês querem dizer alguma coisa, querem falar, vocês estão entendendo, eu estou indo muito rápido, dá para entender? Eu estou amando. Qual é o seu estilo de aprendizagem? Ai, meu estilo é esse. Ah, eu me lembro daquele professor que tinha aquele estilo de ensinar, e eu totalmente diferente do meu estilo de aprender, enfim, né? Vamos lá, Dani. E aí, o Fielder também. O Fielder tem bem legal, viu, gente? Tem eu fiz recentemente. O Fielder tem um questionário, são 44 perguntas, que você responde e ele imediatamente te dá o teu estilo de aprendizagem. É bem interessante. E ele é gratuito. Você pode baixar, colocar para o teu aluno e tudo mais. O Fielder é bem interessante, né? Bem interessante. Eu fiquei em dúvida. O que cobrou, ele só pediu para que você... Só pediu as documentações para dar autorização, né? Mas ele não cobrou, não, né? Ou ele cobrou? Não. Se eu quisesse fazer online, porque ele poderia me colocar online, eu teria que pagar, em média, $4 por aluno. Mas o feedback, então, eles que vão dar. Eles dariam, não, mas aí eles dariam tudo. E eu não. Como eu fiz impresso. Então, os alunos responderam e eu tive que fazer todo ele à mão. Você tem. É porque não vai dar para mostrar agora. Não. Mas é uma fórmula matemática que eles lhe dão, e aí você faz à mão, e eu fiz tudo à mão, em 79, de 79, média de 60 professores. Eu fiquei assim, porque até então nunca tinha visto alguém cobrar, sabe? Alguma coisa nesse sentido, instrumento, tá entendendo? Vai, Silvinha. Eles cobram. Oi, Ali! Oi, Silvinha, tudo bom? Tudo bem, Ali? Não é porque você falando de estilo de aprendizagem, aí, Ali, eu lembrei de uma formação que eu fiz de um professor português, o nome dele é Pedro Salles Luiz Rosário, não sei se lembra, assim, se você conhece. Aí eu tenho, depois se você quiser, posso te emprestar. Eu tenho uns livrinhos, então o que é que ele fazia, né? Ele tinha era uma formação que os alunos tinham do 5º ao 7º ano. Sai daí, filha. Você está sem roupa, sai. Desculpa. Que os alunos tinham do 5º ao 7º ano, era como se fosse um paralelo à escolarização, onde eles discutiam, tipo, como os alunos aprendiam, qual era o estilo de aprendizagem que eles tinham, como eles desenvolviam, né, esses estilos. Aí, esse daqui, ó, tem até assim, ó, histórias sobre estudar, histórias para estudar. Muito legal. Então ele ia fazendo enredos para poder suscitar a discussão dos alunos sobre até, assim, quais estratégias metacognitivas os alunos tinham, né? Porque às vezes o aluno nem sabe como ele aprende melhor, né? Exatamente. Então, assim, ele fazia esse trabalho, era tipo como se fosse uma aula, uma disciplina, mas era uma disciplina que não era um conteúdo, era uma disciplina dos alunos aprenderem e desenvolverem funções metacognitivas, os alunos descobrirem quais eram os seus estilos de aprendizagem, para ajudar na escolarização. Muito legal. Eu achei tão legal, assim, sabe? Depois eu te mostro. A linguagem é bem assim. Você fez esse curso com ele? Menina, eu fiz.
eu fiz no Banco do Nordeste, foi um curso. Teve alguma instituição que pagou esse curso para mim, era uma escola, não sei, eu me lembro que, não sei se foi no Doroteias, Ah, tá. foi muitos anos atrás, assim, que eu fiz também, ó. Por exemplo, ó, tem um capítulo que é assim, modelação e competência autorregulatória, metacognição total, né? Com certeza. Então, assim, De aprendizagem é bem legal. porque o que eu acho que isso é que acontece muito na escola, né? Na escola e até mesmo na educação superior, que a gente acaba que a gente vai dando os conteúdos, mas não se apropria e não faz, às vezes, os alunos pensarem em como eles aprendem melhor. Exatamente. Descobrirem essas estratégias, que é algo que a gente vai aprendendo. Por exemplo, uma vez eu estava numa aula de História da Educação, aí eu presto atenção escrevendo. Eu escrevo livros nas aulas, fico escrevendo. Se eu não escrever, eu não presto atenção. Até uma colega diz assim, nossa, Silvia, mas escreve tanto. Eu digo, não é porque aqui eu estou acompanhando o pensamento. Se eu não escrever, né? Então, assim, cada um vai criando suas estratégias que, às vezes, né, é muito individual, né? Sim, sim. Então, eu acho que pensar sobre essas estratégias metacognitivas, eu acho que são, assim, trazer essa reflexão que, às vezes, a gente não faz isso na escola, né? Né? É isso que a gente deve fazer, realmente, né? Tanto levar o aluno à metacognição, que é o caso quando aplica-se um questionário desse, né? Porque como foi presencial a apresentação a aplicação do questionário, então os alunos eles tinham que pensar, né, como é que eles aprendiam melhor, né? Então o Kolbe ele é simples, são 12 questões só. O Fielder são 44 questões. O VARC, né, que é são 80 questões. Então, até é um pouco cansativo, né? Mas, Silvinha, depois eu quero ver esse material aí. Tá certo. Eu achei muito legal. Excelente. E esse livrinho aqui é da parte mais teórica que ele tira. E os outros são o material para os alunos. Entendeu? Muito bacana. Amei, viu? Muito legal. Eu te mostro. Eu quero com certeza. Mas aí, gente, o fio dele diz assim, né? Que são preferências e tendências que os alunos têm. Obrigada, viu, Silvinha? Amei. Pode falar, tá bom? Se você tiver mais outras questões aí desse material que você já trabalhou, né? E fez o curso. Muito bacana. Então, o fio dele diz que são preferências e tendências que os alunos têm diante das informações que são apresentadas para ele e a maneira que eles processam essas informações e vão respondendo diante dos diferentes ambientes educacionais. O Fielder coloca também, até coloquei aqui na minha... Ele coloca algo bem interessante, sabe? Por sinal, tem uma professora do IF... Não, ela foi orientanda do Denis. Ela fez... Agora, eu não sei se ela é professora do IFC, eu acho que não. Ela fez exatamente uma dissertação em relação ao Fielder, os alunos, os estilos de aprendizagem dos alunos em relação ao Fielder. Mas ela não se aprofundou muito, não. Ela estava preocupada mais com os algoritmos dos learning vectors, alguma coisa. Mas é bem interessante também. Depois eu passo para vocês o nome dela, o material dela, tá bom? E o Fielder, ele diz assim, olha, se os professores ensinam exclusivamente de uma maneira que favoreça os modos de aprendizagem menos preferido de seus alunos, o nível de desconforto dos alunos pode ser grande o suficiente para interferir no seu aprendizado. Ele coloca isso. Por outro lado, ele também diz outra coisa. Ele diz o seguinte, que o autor reconhece que se os professores se preocuparem exclusivamente em modos de aprender preferidos de seus alunos, estes podem não desenvolver a destreza mental para alcançar todo o seu potencial na realização do seu aprendizado. Vocês entenderam? Então, eu não posso, no caso, como professora, eu conheço os estilos de aprendizagem dos meus alunos. Eu vou trabalhar só com esses estilos aqui. Os alunos gostam só de trabalhar com vídeos, e eu vou trabalhar só com vídeos com eles.
Por outro lado, se eu não desenvolver, ele só gosta de vídeo, e eu não desenvolvo atividades que têm leituras, por exemplo, os podcasts, a audição, eu também estou deixando de desenvolver essas outras habilidades dos alunos. Então, o que é que você tem que fazer? É exatamente o equilíbrio. O estilo de aprendizagem, o que está acontecendo? Existem críticas acirradas em relação aos estilos de aprendizagem, a inserção dos estilos de aprendizagem. Por sinal, dizem que é mito. Mas é porque esses estudos acham que só deve se desenvolver atividades com os estilos de aprendizagem preferidos dos alunos. E não é isso. É um equilíbrio que deve haver, mas que você deve conhecer esses alunos. Como é que meu aluno aprende melhor e como é que meu aluno não aprende melhor? O que é que meu aluno, qual é o potencial que meu aluno tem e o que ele não tem? Qual o estilo de aprendizagem que ele tem mais desenvolvido e o que ele não, e aquele que ele tem menos desenvolvido, aquela habilidade menos desenvolvida. Então é isso. Então as pessoas acham que esses estudos acham que não, o professor só vai desenvolver atividades com o estilo de aprendizagem preferido do aluno. E não é isso. É o equilíbrio que deve existir. Imagina só se você é aluna de EAD e todas essas suas atividades lá no seu ambiente de aprendizagem só tem fórum. Ou então só tem quizzes. Ou então só tem atividades individuais. Entendeu? Então, é essa questão muito linear, que você não dá opções para que o aluno ele tenha outras opções, ele não tenha outras opções. Então, você não é trabalhar uma atividade só para o aluno que tem um estilo de aprendizagem que gosta mais de trabalhar com imagens. Não. Você vai dar amplas opções dentro desse ambiente, você vai elaborar situações que acolhem a todos os estilos. Ô, Eliana, mulher, tu tá falando aqui, eu disse assim, meu Deus do céu, será que a gente elaborava, né, as atividades, né, a gente mesclava, mas eu estou tentando, com a tua fala, tentando pensar assim, como é que eu poderia ter o feedback desse aluno, como é importante saber como esse aluno, né, para poder... Ai, gente, é uma coisa bem... As cenas para o próximo capítulo, com certeza você vai chegar, pelo menos, a encaminhar essa minha resposta, né? Ok, já estou pensando, já eu te digo. Então, o Kolbe ainda, né, como ele é o teórico que eu trabalho mais, ele disse que não é um traço psicológico fixo. Eu posso mudar meu estilo de aprendizagem com o decorrer da minha trajetória acadêmica. Eu só tenho esse estilo, mas eu acho que eu só tenho um estilo. Assim, como a Silvinha falou, eu só aprendo se eu escrever. Eu só aprendo se eu escrever. Se eu não escrever, eu não consigo aprender. Eu achava lindo gente que chega na sala de aula e fica só olhando para o professor e não escreve uma linha. E depois, quando vai conversar com a gente, né, assim, numa roda de conversa, o professor disse isso. Essa pessoa conseguiu, porque se eu consigo, mas algumas coisas que ele falou, mas se eu não anotar, eu não consigo aprender, essa aprendizagem não fica na minha cabeça, né? E aí o Kolbe, ele diz que esse estilo de aprendizagem não é um traço psicológico fixo, mas ele é um estado dinâmico, né, resultante de transações sinergéticas, né, que você hoje fala muito da sinergia entre a pessoa e o meio ambiente, né? E este estado dinâmico, ele surge da resolução preferencial de um indivíduo da dialética dual, que ele trabalha com essa dialética dual, do experimentar, conceituar e do agir, do refletir. Tem essa dialética nele, eu reflito e ajo, eu conceituo e eu experimento. Então, é bem interessante, depois eu falo mais à frente sobre isso, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, Dani. Gente, tá muito... Eu vou mais rápido, né? E como identificar os estilos de aprendizagem? Tem várias formas. Não é só uma forma. Existem os questionários, os inventários, mas você pode identificar através de uma entrevista,
através de análise de registro dos estudantes em ambientes híbridos, através de uma observação, análise dos ambientes síncronos ou assíncronos, né? Os fóruns, os suítes, os portfólios, análise dos ambientes presenciais, os seminários, as rodas de conversa, as discussões. Eu achei bem interessante que esse grupo, né, ao qual eu fiz o estudo, esse grupo de professores de especialização, foi impressionante, porque os estilos de aprendizagem que eu consegui identificar por meio do inventário do Kolbe, né, eles deixaram muito nítido na análise dos fóruns, por exemplo, ou dos wikis, que realmente eles tinham mais essa tendência, que é o acomodador. O acomodador é aquele que gosta da experimentação. Não tem nada a ver de acomodação. Não é. O que é acomodador? É aquele que consegue... ele até coloca, né? Não é acomodador, é acomodado. Não, pelo contrário, é porque ele consegue rapidamente... é aquela velha coisa, se enturmar o acomodador nesse sentido, né? De assimilar logo uma situação. Então, eles colocaram muito na análise dos ambientes a palavra prática. É exatamente o acomodador do estilo de aprendizagem do Kolbe, que ele gosta de experimentar e de agir. E eles colocaram bastante, que gostam de prática. Ou seja, eles já eram professores da sala de aula, então eles gostavam mais da prática do que da teoria. É bem Piaget, né? Assimilação, acomodação e equilibração, né? Exatamente. Eles queriam mais atividades práticas. Sim. Queriam menos... E depois eu fiz uma entrevista com 3 professoras egressas e elas disseram que gostariam que a especialização tivesse tido aulas de campo, que não foi possível ter, sabe? Queriam ter feito visitas, tem a Serra da Andorinha, lá é uma reserva próxima a Sobral. E ela até colocaram isso, que uma colega tinha se prontificado, que ela morava na Serra da Andorinha, para fazer uma viagem de campo. Então, porque eles gostam da prática. Por mais que a gente tenha colocado as situações, olha, como é que você está desenvolvendo essa atividade na sua escola? Como é que você está desenvolvendo essa atividade na comunidade? Mas eles sentiram ainda a ausência da prática mesmo, no locus. Né? Então, o estilo que realmente foi identificado, o mais foi o acomodador, que é aquele que gosta da experimentação ativa, do agir, eles também colocaram tanto na entrevista, as professoras egressas, como nos próprios ambientes, quando eles falavam que gostavam muito de fazer atividades práticas. Né? Bem interessante. Então, vamos lá. E nos encontros presenciais também, você via muito isso, sabe? Eles discutindo, conversando. Foi assim, a gente teve assim, o híbrido mesmo, né? Porque a gente teve as realidades, tanto do ambiente virtual como do ambiente presencial. Pode falar. Os alunos já se conheciam? Não. A maioria eram professores. Claro que tinha 2 ou 3 da mesma escola, né? Sim, 2 pessoas, sim, mas assim, não, eles eram... A grande maioria não. Eram de 37 cidades diferentes. Oxe. Era. Então pronto. Mas a maioria era de Sobral, das redondezas, né? Porque o Sobral tem muitos... porque o campus os encontros presenciais eram no campus Mucambinho, em Sobral. Certo. Gente, eu vou dar aqui para vocês só uma fatiazinha dos instrumentos que você identifica os estilos de aprendizagem. Tá certo. O Kolbe você consegue, tem gente que usa, não tem problema, usa, né? Porque o Kolbe é do Lehrenstein Invectory, é um dos mais utilizados. Ele tem validade. Já foram feitas várias análises estatísticas, né, da confiabilidade do instrumento. Ele tem confiabilidade, então é um instrumento muito utilizado, né, em várias partes do mundo. Então você tem aí que eu não quis usar sem pedir autorização, porque era uma tese, né, de doutorado. Eu tinha muito medo de depois lá na frente
me barrarem por conta disso. Era uma responsabilidade muito grande, né? Tem o estilo aí do VARC, que você pode, que é exatamente o visual, né? Ele trabalha com o visual, com o auditivo, com porque ele é voltado mais para o inglês, né? O RID e o sinestésico, né? Que você desenvolve mais. O RID é a escrita, né? A escrita, que é o que a Silvinha acabou de dizer, né? Que é o estilo dela. E o sinestésico é aquela pessoa que se movimenta, ela consegue aprender se movimentando, né? E tudo mais. Eu fiz esse teste, eu acho que eu sou esse sinestésico. Pois é. Tem aí em português, eu botei até o linkzinho aí. Tem o do Field e do Solomon, que você consegue tranquilamente, se você tiver um bom inglês, você faz logo, mas ele consegue lhe dar a resposta rapidamente. Certo. E tem o questionário do Rony Alonso, do estilo de aprendizagem, né, que é da Catalina Alonso, que você também consegue baixar e consegue responder também, certo? Sendo que o Field eu acho bem mais interessante, porque são 44 questões. O Kolbe, se você não vai alguém aplicar em você e te dar a resposta, tudo bem, mas ele não vai te dar a resposta automática, entendeu? Não tem como, a não ser que você mesmo faça o seu cálculo. Porque Eliana, aplique em mim, tá? Tá bom, eu te mando. Eu aplico, tá certo. Pois tá bom. Vamos lá. Então, isso aí são, olha, tem muitos inventários, muitos questionários que identificam os estilos de aprendizagem. Mas eles são muito parecidos, né? Cada um tem as suas especificidades e tem alguns que se adaptam, né? Se adaptaram, ok? Bora lá? Gente, eu vou correr agora, eu acho que vocês já estão cansados. Aí o modelo de Kolbe, né? Tem o acomodativo, o divergente, o convergente, né? O acomodativo é exatamente o agir, o convergente é o pensar, o assimilador é refletir, né? Ele fica nesse quadrante, é um quadrante, na verdade. E o divergente, ele sente e reflete. O assimilativo, ele reflete e pensa. O convergente, ele pensa e age. E o acomodativo, ele age e sente. É o agir e o sentir. E o modelo de Field e do Solomon é ativo reflexivo, é o sensorial intuitivo, o visual verbal e o sequencial global. São esses estilos aí. E o modelo de Fleming e Mills, né, é o visual, o auditivo, o leitor escritor e o sinestésico. Senão tem um I aí, não é um. Tá bom? Tá aí a fonte também, né? Ok? Já falar aqui rapidamente deles. O ciclo de aprendizagem de Kolbe, né? Aqui você tem os modos de aprendizagem. Que quando você faz tipo um diagrama, certo? Como se fosse eu vou aqui dar um plano cartesiano. Que quando você, vamos supor, pega o X e o Y e faz um par ordenado, você consegue identificar o estilo de aprendizagem daquela pessoa, certo? É quase como um plano cartesiano. E aí tem uma experiência concreta, tem 4 modos de aprendizagem. Tem a observação reflexiva, a conceitualização abstrata e o fazendo, que é a experimentação ativa, como eu já falei para vocês, né? Mas o Kolbe diz que para você ter uma boa aprendizagem, para ser satisfatória, você tem que percorrer esse ciclo aqui. Ou seja, os professores precisam elaborar atividades que o aluno percorra todo esse ciclo. Certo? Ele perpasse por esses 4 modos de aprendizagem, mesmo que ele tenha aquele modo de aprendizagem mais preponderante, seja tipo a experimentação ativa, mas eu não posso deixar que ele passe pela experiência concreta, pela observação reflexiva, pela conceitualização abstrata. Então, o Kolbe, jamais você vai dizer assim, olha, os meus alunos são acomodadores. A preponderância é essa. Mas aí eu vou fazer só atividades práticas. E esqueça a teoria. Não, ele também tem que perpassar por esse ciclo, ok?
Bora, Dina. Tá com sono. Não, eu estou fazendo aqui, eu estou botando. É porque você percebeu, mas eu estou gritando aqui para uma pessoa. Aí eu botei aqui. Falta um pouquinho, Dani, só um pouquinho. Não, vai para frente, vai para frente. Assim, aí aqui são os perfis individuais que eu consegui dos alunos, certo? Dos alunos lá. É o acomodador, divergente, assimilador e convergente. O que tinha mais, o índice maior, é porque não dá para ver muito, eram os acomodadores, certo? É tipo um planozinho cartesiano, mais ou menos isso, quem é da matemática, mas dá para vocês entenderem, né? Então, os alunos eles tiveram a tendência maior dos alunos da especialização era os convergentes, certo? Aliás, os acomodadores. Pode passar. Não dá para ver, Eliane. Caso alguém tenha interesse, é só arrastar, se eu não me engano, para cima e a tela fica mais aumenta, ampla. Então, tá tranquilo, viu, Eliana? Tá certo. Ótimo. Olha, a heterogeneidade da sala de aula e diferentes estilos, né? Se você perceber, aí nessa figura ela é tão simples, né? Mas você percebe que tem aquele lá, ó, tem a moça de blusa rosa mais distante, mais observando, né? Tem aquele lá que está conversando as ideias, tem um que está observando de longe. Então, se você observar, nós somos assim. São os estilos de aprendizagem, a heterogeneidade da sala de aula. E você tem diferentes estilos, né? Você não pode realmente... Só um minutinho, acho que está aparecendo. A minha tela apareceu aqui algo que eu nem sei como. Pronto, deu certo. Então, gente, os estilos de aprendizagem, eu acho que eu travei. Tu travou a tela. Travou só a imagem, mas a gente escuta bem. Então, eu vou para aí. Está perto de travar, mas vai continuando, vai na tua voz, fica a imagem, depois ela volta. Tá bom. Então, gente, a heterogeneidade da sala de aula, né, ela é muito, muito importante, né, que a gente perceba essa heterogeneidade. A gente não tem que se livrar, achar que a sala é homogênea, seja ela presencial ou seja ela virtual, híbrida, virtual, híbrida, o que for. Né? Que existe as críticas, que os estilos de aprendizagem é um mito, mas não é. Né? Não é um mito. Você tem que ampliar as perspectivas, as estratégias, as metodologias da sala de aula. Okay? O professor tem que sair, né, desse pedestal e estar de olho nos outros. Né? Tem empatia de saber como é que é aquele aluno, né? Exato. Quando eu fiz esse trabalho lá no Santa Cecília sobre o perfil dos alunos, com as inteligências múltiplas, por incrível que pareça, eles trabalharam, era o Tangram, aí eles trabalhavam o Tangram no computador, eles trabalhavam o Tangram na sala de aula, no laboratório de matemática, e eles trabalhavam o Tangram na sala de aula, fazendo historinhas e tudo mais. No computador não foi a inteligência, no caso, não foi o mais perceptível deles. Eles gostavam mais de manusear. Foi feita uma pesquisa com eles. Eles gostavam mais do manuseio mesmo, né? Talvez pela própria idade deles, do 6º ano, né? Criança, entre pré-adolescentes e adolescentes, eles gostavam mais de manusear o Tangram do que propriamente trabalhar com o Tangram no computador. Então, é importante, às vezes a gente diz assim, não, o aluno quer o computador. Hoje eu não sei se hoje fizesse a mesma pesquisa, o que daria, né? Isso. Porque isso foi feito essa pesquisa foi feita em 2007, com as inteligências múltiplas do Gardner. Foi um trabalho bem interessante. Vamos lá, Dani. Mas tinha a possibilidade deles trabalharem o Tangram de diversas maneiras. Foi dado a ele. Quem gostava mais de escrever as historinhas, né? Ele pegava o Tangram, aí formulava colocava um animalzinho, ou uma... Eles faziam eles montavam o Tangram e depois escrever sobre ele. Mas aí aqueles alunos tinham uns que faziam cada história maravilhosa, porque até ele tinha mais habilidade linguística. Sim, olha aí. Entendeu? Então, você tem que dar essas possibilidades aos alunos, né?
Não, como a gente já falou, não somente no presencial, mas também de todas as formas para que ele alcance a aprendizagem dele de diferentes maneiras. Até nas habilidades que ele tem menos, que ele tem menos tendência. Né? Então, o acomodador ele aprende por meio da realização, execução e experimentação. E as habilidades predominantes, os modos de aprender, a experiência concreta e a experimentação ativa. Já o assimilador, ele aprende por meio da capacidade de criar modelos teóricos. Ele possui preocupação com conceitos abstratos, um raciocínio indutivo. Conceitualização abstrata são as habilidades e a observação reflexiva. Né? Ele gosta desse raciocínio indutivo. Né? O convergente, ele aprende por meio do raciocínio hipotético dedutivo e ele possui orientação para a solução de problemas e tomada de decisão. E quais são as habilidades preponderantes dele, predominantes? A conceitualização abstrata e também a experimentação ativa. E o divergente, ele aprende por meio da análise da realidade. Ele integra a teoria e a prática, e ele tende a ser imaginativo, ele percebe os problemas em diferentes perspectivas. Né? Então, ele tem a experiência concreta e a observação reflexiva são as habilidades predominantes dele. Ok? Alguma pergunta? E aí, os estilos de aprendizagem do Kolbe, né? Tem um acomodador, que é exatamente esse que é a ação, que ele quer, né? Ele quer agir, está aí fazendo as suas ele não fica somente no campo das ideias, né? O divergente, né? Ele imagina, ele é muito imaginativo. O assimilador, olha aí, o povo aí da matemática, né? Que está muito voltado para a matemática. Ele tem essas habilidades, ele está muito forte neles, né? As habilidades do... Exatamente, as habilidades da conceitualização abstrata, aliás, divergem da experiência concreta e a assimilação observação reflexiva. Já o assimilador é a conceituação abstrata, né? E a observação reflexiva, aquele pessoal da geometria, né? Sim. Olina, pode ser um pouquinho de cada? Tem um misto. Tem um misto. Eu encontrei alunos mistos. Né? Assim como daqui a pouco tem gente que tem um pouco de cada um. E eu perguntei, às vezes, às professoras que eu perguntei, às egressas, que eu fiz a entrevista, você acha que seu estilo de aprendizagem é qual? Aí ela disse, eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu sou... Não, mas eu acho que eu tenho um pouco de tudo. Eu acho que eu sou mista. Né? Você pode ser mista também. Né? Você pode ter um pouco de cada. É por isso que o Kolbe diz que não é um traço psicológico fixo. Né? Ok? Vamos lá? Eu não sei porque esse acomodador só me lembrou o mão na massa dos cursos que o laboratório. Exatamente, eu acho que eu botei aí mão na massa em algum lugar. Eu acho que eu tenho até pela descrição eu botei, rapaz, isso aqui parece a mão na massa. A mão na massa. Eu acho que eu não sei se tem. Vamos ver aí se tem mão na massa aqui na frente. Vamos. O modelo VARC, né? Então, é o visual, é a preferência pelas atividades visuais, aprende melhor com esses recursos, o vídeo, os slides, as imagens, as fotografias, eles lembram mais quando eles veem, né? O auditivo, lembro mais quando ouvem, aprendem melhor com recursos auditivos. Os podcasts, né? Hoje em dia está muito em moda, né? As músicas, as palestras, os debates, os seminários, né? Então, são aquelas... E eu vejo, assim, talvez o jovem esteja muito ligado ao auditivo, né? Porque, pelo menos na música, ele tem esse encantamento, né? O tempo todo com esse áudio. Talvez a gente levasse os podcasts mais para a sala de aula, olha aí. A Jéssica está dizendo que ama escutar podcast no banho, né? E lavando louça. A minha filha também, ela gosta demais. Mãe, essa ela assistiu aquele podcast. Mãe, esse podcast é muito massa. Eu não tenho ainda essa afinidade pelo podcast, entendeu? Pois eu acompanho muitos podcasts, até um de ciências aqui, mas é tudo no YouTube.
tem um micro, mas eu não consigo ainda abstrair, eu ainda ter contato, onde é que eu vejo esse podcast. Eu ainda sou um pouco madura no sentido, né, Jéssica? Depois ensina aí, Jéssica. Pois é, olha aí. A minha filha também. Olha, toda sexta-feira ela diz que assiste um podcast de um debate político, alguma coisa assim. E eu vi, uma época, eu tive contato com os podcasts lá de Portugal. É muito massa, mas aí eu perdi, sabe? Foi assim, só amor à primeira vista, e depois eu me desvinculei. Mas eu acho muito interessante os podcasts. E eu acredito que essa galera aí mais jovem, né? Mas, muito podcast é só auditivo ou não tem visual? Porque agora existe a migração, né? Um misto, né? Podcast misto auditivo. Saiba, né? É só mesmo o áudio, né? Não é, Jéssica? Eu vou ativar o microfone, que eu não consigo utilizar da mesma forma que eu falo, não. Enfim, a Priori, né? Logo quando bombou essa questão do podcast, era só áudio, mas aí veio essa nova leva aí, e acho que de um ano para cá que tem uns podcasts também no YouTube. Eu, particularmente, gosto de podcast mais raiz, que é só áudio, né? Eu assisto um e outro no YouTube, mas até pela flexibilidade, né? De que você não precisa estar lá com a tela direto ligada. Enfim, aí eu prefiro realmente só o áudio. E onde é que a gente pega esses podcasts que sejam só auditivos? É nos streams de Spotify, Deezer. Eu, particularmente, gosto muito do... Tem um... É porque tá tudo salvo, eu nem lembro mais os nomes, mas é o Papo de Educador. Aí um que é Notícias Diárias, logo de manhã cedo, na época que eu estava trabalhando lá na Unifor, eu ia escutando o caminho todo, Notícias da Manhã, tipo um diáriozão do que vai rolar no dia, do que rolou no dia anterior. Aí tem vários, você vai colocando de acordo com o que você gosta. Entendi. Bem bacana. Eu acho que é muito semelhante. Licença, pessoal, porque a gente está conversando, né? Com certeza. Roda. Eu acho que é muito semelhante com o que acontece na evolução da rádio também, né? Pronto! A voz do Brasil! Isso, Jovem Pan, a gente escuta muito no caminho, né? Estou indo trabalhar, eu escuto aqui a voz do Brasil, voltando do trabalho, né? E aí, mas eles também já dão as possibilidades, por exemplo, se eu entrar no site da Jovem Pan, eu consigo escutar o que está lá na rádio, sintonizado, assistindo também, né? Eles começam a colocar as imagens. E aí eu acho que é bem isso que está acontecendo com a questão dos podcasts que estão migrando para o YouTube, né? Que aí você pode colocar no seu... tô sem rádio, mas eu coloco lá no YouTube e eu vou ouvindo. Assim, eles não... Mesmo que seja... eles utilizem a imagem, o foco do podcast é só o ouvir. Isso. Então, por mais que esteja rolando lá no YouTube, né, você não necessariamente precisa estar vendo a imagem do que está acontecendo ali. Perfeito. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Muito legal. Do Pojá, né? É muito bacana, né? Então, ele fazia muito maravilhoso mesmo. É isso, gente. São essas possibilidades, né? Que legal, né? A Jéssica, por exemplo, que a gente tem que levar essas possibilidades para migrar para a sala de aula. Que o aluno, a aluna que também, ou o aluno que cuida da sua casa, ou que está fazendo outra coisa, tem uma possibilidade. Olha aqui, eu estou assistindo aula, né? Mas aí eu posso ouvir, só ouvir, porque no momento eu não posso ver, né? Então, a Silvinha está dizendo que escuta muito lives, né? Fazendo algo. Às vezes a gente... vamos fazer aqui algo, a live é ampla, mas aí eu assisto, eu também faço isso, viu, Silvinho? Eu assisto uma metade, daqui a pouco eu assisto outra metade, daqui não dá tempo para assistir tudo, e você vai assistindo por pedaço, mas assiste, né? Aliás, ouve, né? No caso, ouve, assiste não, ouve. Ô, Eliana, eu estava me lembrando que lá no G1, nós tivemos uma oficina de podcast. Muito massa. Né? Foi massa, pois é. E eu já pensei, quando eu terminar o doutorado, eu fazer os podcasts. Eu acho que fica, mas muito só massa. Quando terminar. Vamos lá, rapidinho, que olha aí, a Jéssica ama, é muito interessante.
Eu acho que eu estou... Está bem... Tá aí. E aí tem o modelo VAR, que ainda, né, a leitura escrita, ou read, ou write, né? De preferência pelas atividades que contêm leitura escritas, né? Uhum. E aprendem melhor em recursos que envolvem livros, dicionários, glossários, listas, e lembram mais quando escrevem, que é o meu caso, e leem, né? Que é o caso, eu acho que da Silvinha também, que ela falou aí. E aí, a mão na massa, olha aí, Dina. Olha Tá aí, professor. Eu sou mais isso. Lembram mais das coisas reais que aconteceram, aprendem melhor usando todos os seus sentidos, visão, tato, paladar, olfato, audição, e com atividades como laboratórios, viagem de campo, excursões, palestras que dão exemplo na vida real, né? Aplicações, abordagem da mão na massa, que o Laboratório Multimeios faz tanto, né? Por isso que a gente lembra tanto de tudo que aprende, né? Com certeza. Exatamente. A Jéssica está colocando aí, né? E se a gente for parar para pensar, a nossa segunda MM poderia facilmente se encaixar como um podcast também. Quem sabe, nas próximas versões, pensar nesse tipo de formato. Massa, muito massa. E os agora, eu fiquei numa dúvida aqui. Oi. Porque quando fala mão na massa, na minha perspectiva, assim, na sequência FEDAT, eu acho que ela pode incluir todos os estilos. Sim. Porque, assim, na perspectiva de que a mão na massa é quando o aluno se debruça a buscar, pode ser lendo, escrevendo, pode ser produzindo né, algo, pode ser ouvindo, né? Eu acho que esse mão na massa é mais essa postura, né, do aluno se colocar em situação de aprender. E eu posso utilizar diferentes estilos, possibilidades, né? Então, assim, eu acho que esse mão na massa, se a gente fosse juntar, que é o que você está fazendo, né? Eu acredito, assim, tentando também fazer esse olhar fedatiano, é você se utilizar do que você melhor se apropria da realidade, né? Ou é escutando, ou é escrevendo, ou é produzindo algo, por exemplo. E também eu acho que é muito específico também de cada aprendizagem. Coisas relativas à tecnologia computador, eu sou sinestésica. Se eu não fizer, minha irmã, a pessoa diz, me ensina como é que faz. Não, mas deixa eu fazer. Me ensina, mas deixa eu fazer depois. Porque se eu não fizer depois, eu já fui, eu me esqueço. Eu preciso fazer mais de uma vez, aí eu aprendo. Exatamente. Entendeu? Faz e a pessoa já sabe. Eu digo, não, calma aí, deixa eu pegar no mouse, deixa eu aqui experimentar. Então, às vezes, os estilos também são diferentes nos próprios conteúdos, né? Exatamente, Porque é o seguinte, você falou, eu aprendi, meu computador é muito complicado. E aí, quando de repente, ele para e tudo, eu vou em algum lugar e aí vão dando os comandos, aí eu mesmo ajeito meu computador, entendeu? Mas eu tenho que realmente, é a mão na massa, você vai errando, vai acertando, vai... E há diversas formas, né? Você lê, mas você também coloca outras habilidades que você tem para poder aprender, que nem é o caso que você fala. No computador, eu só realmente também aprendo se eu fizer. Só ler realmente não dá. Pois é. Gente, eu acho que tá bem apertadinho. Vamos lá, Dani. Mas não se aveste, ouviu, Eliana? Não se aveste, que o importante é que a gente saiba, que você possa passar e a gente possa interagir, compreender. O importante é o aprendizado, viu? Você está falando sobre estilos de aprendizado. Então, cada um tem um estilo aqui. Eu sou a de perguntar muito. Pode perguntar. Olha, Silvinha, e o que você falou, né? São os estilos multimodais, né? E o que a Gina também falou, né? Será que eu não posso ter mais de um estilo? Gente, de vez em quando aparece aqui um negócio na minha tela que eu não sei porquê. E eu estou aqui. Deve ser avisando que está fraca, alguma coisa, perdeu a conexão, mas volta já. Viu? Se você tem preferências múltiplas, você está na maioria. Da mesma forma que 50% a 70% de qualquer população parece se encaixar neste grupo. Né? A maioria realmente é multimodal, né? Então, preferências múltiplas são interessantes e bastante variadas, que é o modelo do VARC, né? Por exemplo, você provavelmente tem 2 preferências pronunciadas, a visual e a auditiva, ou a da escrita e a sinestésica, ou você provavelmente tem 3 preferências pronunciadas, né? Ele faz assim, tais como o
o VARC, né? Uhum. Mas ele é uma extensão aqui que está querendo na hora que eu estou na apresentação, gente. Só um pouquinho. E eu não estou conseguindo sair. Espera ainda, só um minuto. Só um minuto. Não sei por que apareceu. Pronto, consegui. Voltar. Vamos lá. Aparece cada coisa na tela do computador, né? Vocês nem... Estamos lá, Denizinha. E as contribuições, né? Os estilos de aprendizagem, gente, já é algo muito falado, né? Por diversos autores, né? Que já colocam assim, já vem falando essa tendência de usar os estilos. Não, mas veja aí, o único dia que eu não posso é amanhã. Aí o resto vocês marcam e me avisem. Né? A Falópia Prate diz assim, olha, não acreditamos que seja necessário criar várias apresentações do mesmo material para os alunos. Em vez disso, se o professor utilizar múltiplas abordagens para o material apresentado em todo o curso online, juntamente com vários tipos de tarefa, os diferentes estilos serão parte do processo de aprendizagem. Não é? Entenderam? O Lencastre, né? O professor Lencastre, ele diz assim, que o que mais gosto no modelo híbrido é que eu posso individualizar a minha abordagem do conteúdo para acomodar muito dos fatores inerentes ao público-alvo. Uma forma de o fazer levando em consideração, além das expectativas dos estudantes, os estilos de aprendizagem dos estudantes. Né? Além das expectativas, a gente tem, sinal ele coloca, bem interessante, né? Quando você vai planejar um curso, você tem que saber quem é o seu público-alvo, quais as expectativas e quais os estilos de aprendizagem também dos seus estudantes, ok? Vamos lá? Então, peraí, só para coisa. Então, você está sugerindo assim que antes a gente, naquele momento introdutório que a gente faz aquele diagnóstico, a gente também já tente observar o estilo de aprendizado do aluno para que no decorrer. O que eu vou já dizer o que nós fizemos lá no curso, certo? Perfeito. Ok? Tá bom? O estudo que nós fizemos lá. O Pérez e Pimenta, é muito legal esse livro dele. Foi até o Delano que trouxe de Portugal, e eu acho que muita gente tirou uma cópia dele, inclusive eu. Acho que muita gente lá no Multimeus tem esse livro, é muito bacana. Ele fala muito, sabe, ele orienta bastante em relação ao desenvolvimento do curso híbrido e por sinal, ele diz, né, que no desenho de uma estratégia de instrução combinada, que ele fala a palavra instrução, embora a gente tenha assim ainda aquela visão muito, a gente não gosta muito da palavra instrução, mas em Portugal eles falam muito. Da instrução combinada online e presencial, é importante considerar os fatores que influenciam o sucesso das aprendizagens. Em particular, a motivação, os estilos individuais e os modelos pedagógicos. E ele traz também, no livro dele, ele traz o Kolbe, traz o Fielder e traz as inteligências múltiplas de Gardner. E a Filatro, né, ela coloca também que outro aspecto da caracterização do público-alvo, que o design instrucional deve cada vez mais considerar o estilo de aprendizagem, embora eu não seja muito a favor apenas do design instrucional, mas da equipe pedagógica, porque ela ainda está muito na linha do design, né? Como se fosse ele que fosse elaborar. Mas não é só ele, é uma equipe, é um grupo, né? Então, existem inúmeras categorizações para o estilo de aprendizagem, desde aquela da teoria do Gardner, né, das inteligências múltiplas, até os sofisticados estilos cognitivos de Kolbe e de Myers e Bridges, ok? E também outros autores que estudam os estilos. Vamos lá, para não passar além das 5 horas, das 17. Se mexe não, mulher, se mexe não. Vamos. E as contribuições, né, dos estilos de aprendizagem para o planejamento da AD e formatos. Um estudo de caso. Formato porque é um ensino híbrido, né, tem só o ensino online, o ensino virtual, então podemos passar, o Danizinho. E aqui foi o design didático-pedagógico do curso de especialização em educação ambiental, que já está aqui na minha tese de doutorado, certo? Esse designzinho. E aí, o que a gente fez? As especificidades do professor cursista, né? Vocês estão vendo aí que a Dani fez aí um zoom, né?
que a gente fez, considerou os estilos de aprendizagem e, além disso, o perfil individual desses alunos, certo? Desses professores, ok? Além das estratégias, né, que foram as individuais e coletivas, porque aí desenvolve as especificidades dos professores no âmbito tanto coletivo, interpessoal, como intrapessoal, né? E aí a individual envolve a reflexão, a autonomia, o protagonismo, a autoria, a autoformação, o respeito, e o coletivo, a dialogia, a coautoria, a colaboração, a cooperação e a interação, ok? Pode passar, Dani, eu acho que... E aqui as teorias, né? Só um minutinho. As teorias de aprendizagem, né? Que a gente usou os estilos de aprendizagem, a teoria da aprendizagem experiencial, e a gente não pode dizer que se só usou uma teoria, mas as cognitivas e as socioconstrutivistas, porque tem a relação de interação, né, com os alunos, ok? Pode ir. Perfeito. A gente ganhar tempo. Vocês vão poder olhar melhor quando vocês baixarem os slides, né? Então, é isso. Quando você vai trabalhar com estilos de aprendizagem, com perfis individuais, você tem que ter essa reunião com a equipe pedagógica do curso, né? Por isso, não é uma função só do design, mas os procedimentos adotados na elaboração desse design pedagógico, o conhecimento do público de cursistas, a escolha, elaboração e aplicação dos instrumentos aos cursistas, qual você vai querer utilizar o que já tem. É o que nós fizemos. Nós usamos 3 instrumentos. Um deles é um instrumento que a gente escolheu dados, qual a idade, se ele já tinha feito o curso na modalidade EAD, se ele tinha acesso à internet, se ele gostava de trabalhar em grupo, qual a relação que você trabalha com grupo, é boa, ótima, regular. Esse foi um primeiro questionário que a gente colocou dentro do Moodle, e automaticamente as respostas vieram para a gente, certo? Então, foi tranquilo. E fizemos outro no Google Forms, né? Na época, a gente fez, que eram questões metacognitivas, perguntava qual tipo de material que você se envolve mais quando você está aprendendo. Aí nós perguntamos visual, por vídeos, por leitura de textos, imagens. Então, todos esses também elaboramos. E tinha o do Kolbe, né? E aí, depois, você vai fazendo esses questionários. O primeiro foi logo assim de cara. Teve um questionário que foi logo de imediato. Um deles foi depois que terminou a primeira disciplina, que nós perguntamos qual das ferramentas síncronas que vocês gostaram mais? As síncronas, aliás. Aí tinha o fórum, tinha o wiki, o quiz, o workshop de cartas, certo? Então, e aí eles colocaram que tiveram mais afinidade com o fórum. E que eles tiveram menos afinidade foi com o wiki. E desde o início, que eles gostavam, olha aí, eles responderam que gostavam de trabalhar em grupo, mas tiveram dificuldade de formular o wiki. E foi desde o começo ao fim. Foram 6 disciplinas a gente colocando o wiki. Não é porque eles disseram que não tinham afinidade que a gente não colocou mais. Pelo contrário, nós permanecemos trabalhando com o wiki. Certo? E aí você tem que fazer a recolha e a análise desses dados, né? E às vezes é simultâneo. Você vai recolhendo e vai se reunindo com a equipe para formular as atividades, as estratégias de atividades que se afinam com esses estilos de aprendizagem, com esses perfis. E a elaboração das estratégias de atividades mediante os estilos de aprendizagem e perfis individuais dos cursistas, sejam eles aqueles mais predominantes ou não, ok? Tá bom, Silvinha, obrigada pela sua participação, foi ótimo. Aí aqui só uns dados coletados, só um recortezinho. O gênero predominante era feminino, 67%, então a gente tinha que ter muito cuidado também, porque as mulheres elas não têm somente as atividades do curso, mas elas têm uma atividades dentro de casa, né? Além do trabalho, o curso e a casa, porque isso, infelizmente, ainda é muito colocado para a mulher, né? Infelizmente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilização. É tanto que era pedido demais ampliação de prazo para as atividades, né? Porque a gente tinha uma grade de aula 1, aula 2, aula 3, e um período de ajustes.
A frequência de cursistas em curso na modalidade AD. 47 cursistas tinham curso em AD, mas 41 sem cursos na modalidade. Eita! É muita gente. Acesso à internet, 89% apresentaram fácil acesso, né? Como aprende melhor? Eles disseram que era fazendo, né? A ferramenta do ambiente virtual de maior afinidade, o fórum. E a ferramenta do ambiente virtual de menor atividade era o wiki. E qual o sentimento que eles tinham para realizar as tarefas? Eles diziam que se sentiam tranquilos. Né? Ótimo, ótimo. Ótimo. Isso é muito bom. Mas ainda teve muita evasão, viu, Dina? Ainda teve muita evasão, mesmo assim. Teve, né? Teve. Vamos lá, Dani. E qual recurso que você gosta nas atividades? A predominância são os vídeos. Como você avalia sua interação na sala virtual? Participativa. Qual a sua característica predominante? Autonomia. O estilo de aprendizagem predominante era acomodador. O modo de aprendizagem predominante era a experimentação ativa. E a preferência dos cursistas por quais tipo de aprendizagem? Atividades práticas. Então, tudo isso a gente tinha para poder... elaborar as estratégias, certo? Certo. Vamos lá? Acho que está terminando já. E as contribuições, né? Aqui nós temos uma aula, exatamente, uma aula de uma disciplina. A gente tinha que, nesta aula, ele tinha que assistir esse vídeo e interagir no fórum, certo? Aqui. Buscaremos refletir sobre o protagonismo estudantil dentro das redes de educação ambiental, visto como importante vetor de contribuição dos ambientes sustentáveis, especificamente a escola. Aí tinha um vídeo, né, que eles deveriam assistir para poder, após o vídeo, trabalhar dentro do fórum, discutir. Ok? Perfeito. É só alguma... Aqui tinha uma atividade de um wiki, né? Eles tinham aqui... a gente pedia para ele fazer a leitura dessa imagem, né? Certo? E aí eles teriam que ler um texto, segundo Moreira, 2011, a gente fazia uma citação, eles faziam a leitura da imagem e eles iam em wiki, né? Elaborar um wiki no grupo. Aí a gente dizia que eles poderiam usar imagens, vídeos e tudo que o wiki a gente pode colocar dentro do wiki, né? Que é o texto colaborativo. Pode passar. Aí tinha atividades também individuais, porque tem aquele estilo que é interpessoal, né? Sim. Intrapessoal, aliás. E aqui é um fórum de discussão, também colocado uma imagem, um vídeo para ele discutir. E também, geralmente, a gente colocava um texto de subsídio. Podia acontecer também. E aquela perguntinha que você que você me fez no começo, eu ainda estou lembrando. Pode... Tá ótimo. Pode passar. E as contribuições dos estilos de aprendizagem para o planejamento da AD, né? Continuando aqui é uma aula presencial, são as aulas presenciais, aqui a gente trabalhou com Pliques, numa aula com eles, né? Foi bem interessante essa aula com os professores, que era uma palestra, então a gente envolvia diversas atividades, né? Que os Pliques já eram com computador e tudo mais, que eu gosto muito dos Pliques, e aqui era uma palestra, então era assim muito era a diversidade de estratégias para que envolvesse todo mundo, né? Ou quase todos, né? Sim. Pode ir. Aqui é o modo de aprendizagem e a natureza das questões, né? Por exemplo, quando eu sei que o aluno tem a experiência concreta, então eu vou trabalhar com a problematização, e aí a natureza das questões, os fóruns de discussão, a observação reflexiva, você trabalha com questões, né? Dani, dá para aumentar um pouquinho? A observação cuidadosa, né, da situação problema aqui, olha, a utilização de problemas que emergem na prática cotidiana, né? Então, a gente pediu para ele assistir o vídeo, depois discutir com os colegas as relações que ele poderia identificar entre a gestão escolar, o currículo e as escolas sustentáveis, né? Então, ele estaria trabalhando com a utilização de problemas que iria emergir na prática cotidiana. E aqui são os recursos educacionais que a gente usava, né? Wikis, glossários, workshop de cartas, os chats, portfólios, quizzes, e aí vai. Os vídeos, as músicas, livros em PDF, os artigos e as imagens, e
a gente tentou trabalhar com essa gama de recursos e de ferramentas, ok? Ótimo. Pode passar, viu? 17h05 já. E as contribuições, ela vai auxiliar os professores a adotar uma metodologia para atender os estilos de aprendizagem dos estudantes, servir como um norteador para orientar os professores sobre a diversidade de alunos presentes na sala de aula, né? Respeitar as diferenças individuais dos estudantes, caracterizar os perfis e permitir a flexibilização. E algo que eu ia colocar um slide só para ele, que você vai permitir a acessibilidade. Sim. Né? Que a Ângela tanto fala. A gente deve trabalhar com essa acessibilidade. Então, quando eu coloco o podcast com as imagens, né? Então, eu tenho que trabalhar com essa gama de possibilidades para também ampliar as possibilidades, a acessibilidade dos que estão envolvidos na educação à distância, ok? As recomendações, né? Para a inserção dos estilos de aprendizagem, não utilizar como rotulagem. Olha, esse aluno tem esse estilo, ele é um rótulo, rotulou. Não é uma rotulagem. É um norteador, né? Você está norteando, mas você não pode rotular. Vamos fazer atividade só para os alunos que predominaram, só os acomodadores. Então, vamos só botar prática e nada mais, né? Só vídeo. Né? Então, a gente tem, não é rótulo. Está acabando excluindo, né? Exatamente, ao invés de incluir, excluir. A organização das estratégias de atividade em consonância com os estilos de aprendizagem deve ser equilibrada, que é o que eu já falei anteriormente, entre os estilos predominantes e não predominantes. E esclarecer aos estudantes os objetivos dos instrumentos para a identificação dos seus estilos de aprendizagem, que foi o que a Silvinha falou, né? Às vezes o aluno nem sabe que tem uma estratégia melhor de aprender, a metacognição, colocar esse aluno para pensar, como é que eu aprendo melhor? Como é que eu me vejo? Como é que eu me sinto? Que é a sensibilização, né? De você fazer com que esse aluno se perceba também. Não é somente alguém que eu estou formulando, elaborando atividades sem saber quem é este aluno, ok? Pode passar. E a conclusão, né? Dessa forma, conclusão, entre aspas, né? Que dessa forma conhecer previamente os cursistas quando identifica seu estilo e pessoal e próprio de aprendizagem, né? Na perspectiva de trazer esse ambiente mais personalizado, mais pessoal, para o aluno se sentir mais inserido nesse processo, né? Então, os cursos na modalidade AD, em específico em modelo híbrido, eles precisam ser ajustáveis, né? E serem flexíveis quanto à individualidade do cursista. E quanto aos processos coletivos também, que você não precisa ver apenas o aluno como sujeito, você precisa ver como ele, o individual dele, mas você tem que ver que ele também está dentro de o individual e o coletivo. Então, ele tem que ter visto nessas perspectivas também, ok? Bem, e o que eu ia te... Antes de passar a nossa nuvem de palavras, uma vez eu coloquei assim, Gina, eu disse assim, eu coloquei o fórum, e aí a resposta do fórum, o aluno poderia colocar essa resposta através de uma música, ou através de um texto, ou através de uma imagem, ou através de um vídeo. Então, quando você, de repente, dá essas possibilidades aos alunos para uma resposta, de repente ele está expressando também o estilo de aprendizagem dele. Né? Tá. Entendeu? Então, eu gosto muito desse tipo de atividade, que o aluno pode se expressar dentro de um fórum e os colegas teriam que responder, teria que interagir. E quando ele fosse interagir, ele poderia também interagir da mesma forma com o colega, a resposta, através de uma imagem, de um texto, de um vídeo. Então, você também pode mesclar as atividades dos alunos, ele dando... Como é que ele vai dar essa resposta? Ô, Eliana, tu deu quase um pulo do gato, viu? Tu deu quase um pulo do gato, porque eu fazia muitas atividades nesse sentido. Utilize a criatividade, utilize outras mídias para expressar, né, então, essa questão do fórum, tal.
Mas eu não tinha essa sacada de pensar que a partir do retorno da mídia que ele vai utilizar pode estar associada ao estilo de aprendizagem dele, tá entendendo? Exatamente. Ao pulo do gato. Eu só o próximo slide, que depois você tem um estilo próprio para aprender, você já respondeu, daqui a pouco a gente vê, mas aí eu queria deixar aí uma sugestão. É o próximo slide, Dani, por favor. Eu acho que tem um slidezinho ainda. A metodologia da sequência FEDAT. Eu sempre achei que a metodologia, através das etapas, das fases, né, da sequência FEDAT, você também consegue identificar os estilos de aprendizagem dos alunos. Então, aí, quando você coloca a pedagogia da mão no bolso, né, você deixa o aluno falar, né? Vamos colocar aqui uma situação da matemática. Mas quando você expõe um problema, algo desse gênero, e aí o aluno, ou ele vai ser muito teórico, ou ele vai dar através de um exemplo prático. Então, eu acredito que a metodologia da sequência FEDAT também é uma forma de você conseguir identificar os estilos de aprendizagem de um grupo, né? De uma turma. Então, fica aí a sugestão, tá bom? Para quem quer desenvolver os estilos de aprendizagem e a metodologia da sequência FEDAT. Eu vejo bem que é uma metodologia que você vê características dos alunos, você percebe, e você vai conseguir identificar os estilos de aprendizagem também por meio das respostas dele, do platô, da solução dos problemas. Então, eu vejo que a metodologia da sequência FEDAT também é uma maneira de você conseguir identificar os estilos de aprendizagem dos seus alunos. Fica aí a sugestão, né, para quem percebeu aí que a metodologia, com certeza, vai ser uma maneira também de você encontrar os estilos de aprendizagem dos alunos, ok? Ô, Eliana, a sensação é que a gente está saindo da nossa caixinha de formadores, de professores, tá entendendo? Para observar, sabe? No retorno dos alunos, o estilo do aluno e o que está dando certo para que a gente possa, claro, não excluindo, mas, né, ampliando o olhar sobre o processo de aprendizado da turma e principalmente dos alunos. Muito massa. Com certeza. Gostei também aí das observações, eu achei que foi bem legal. Agora, eu acho que a gente vai ver, né, Dani, a nuvem de palavras aí sobre os nossos estilos de aprendizagem. Olha aí, tem gente aí, olha aí, fazendo esquema, videoaulas, lendo, escrevendo, dialogando, relações interpessoais, assistindo, anotações, escrevendo e lendo auto, aliás, sintetizando auditiva e visual. Muito bacana, gente. Eu queria uma foto aí, quem pudesse tirar. Eu acho que dá para fazer um print, né, aqui. Dá, bora aí abrir as câmeras. Quem muito puder legal, abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Viu? Muito obrigada. Eu achei linda a nuvem de palavra. Obrigada, viu, Dani? Obrigada, Jéssica. Gente, a Jéssica me ajudou aí com os slides, viu? Perfeito. Beijinho. Essa menina é demais. Aqui todo mundo ajuda um ao outro. Eliana. Muito bacana. Assim. O grupo bom. Pois é isso. Muito obrigada, viu, professor Hermínio? Obrigada aí a todos que estiveram comigo até agora, conosco, né? Eliana, a gente é que agradece todos, certo? Toda essa sua fala, né, que foi muito interessante, foi muito, muito boa, na verdade, certo, para a gente, né? Então, assim, eu acho que esclareceu muitas coisas, eu acho que a gente pensava de uma forma, e aí você deu estalo para que a gente pensasse também no outro lado, tá entendendo? Então, assim, para mim, eu que falo demais, né? Eu estou dizendo aqui que foi maravilhoso, e eu estou aprendendo muito, 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 né? Porque eu acho que na nossa trajetória, né, Eliane, de muitos anos ali, tanto no Santa Cecília quanto no IFCE e ali na troca, a gente nunca parava para pensar como eu pelo menos, né? Como é que os alunos lá do outro lado estão aprendendo? Como é que eles aprendem, né? A gente sempre ficava naquela barreira da dificuldade da internet, do material que não chegava, das dificuldades, e assim vai. Sim. Né? E aí, ter esse olhar, ter essa tua apresentação, assim, foi maravilhoso.
Ô, gente, quem tiver alguém quiser mais perguntar, interagir, porque senão a gente vai para cenas para os próximos capítulos. Se alguém puder tirar uma foto aí e depois me mandar, eu agradeço. Eu achei tão bonitinho. Eu tirei da nuvem de palavras, vou tirar, tá, Eline? Oi? Sim, já tirou, né? Já tirou, né? Tá, então, obrigada. Então, Eliana, muito obrigada, muito obrigada. Agora nós vamos, né, acompanhar a nossa próxima atração da próxima segunda-feira. Ok. Vamos lá? Eu que agradeço. Pronto. Seja convidada para participar, como você já é frequente, né, Eliane? Sim, Mas sim. nós vamos ampliar mais um pouquinho, né, os nossos estudos, as nossas partilhas aqui. Né, nós vamos ter, o nosso temático vai ser ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas para aproximação docente-discente na EAD e no multimeios, né? Então, assim, nós teremos a convidada, a professora a Viviane Pereira, né? Também uma figurinha do multimeios nessa trajetória histórica, né? Que vem com suas pesquisas sobre chat na tese. Teremos já para dialogar nesse pontapé mais moderno, mais atualizado, mais contemporâneo, né? A Dani e a Jéssica, né? Então, assim, não percam, no dia 17, às 15 horas, às 17, nós teremos as meninas aqui, né, fazendo esse passo, né? O passado, o presente, o futuro, e aí um pouquinho das nossas experiências do multimeios. Então, todos estejam convidados para a próxima segunda-feira, né? E mais algum recado, algum aviso, gente? Então, vamos lá. Então, caminhando para os finais, nós vamos pedir... Eita, responsa. Pode ter certeza, viu, Jéssica? É verdade, viu? Pode ter certeza. Vai ser 1000, vai ser 1000 aí. Acho que você vai ampliar um pouco dessas discussões da comunicação aí, ó. Já entrou aí, já fez a inserção, não foi, Eliane, do podcast aí, né? Não, olha aí, ó. Olha aí, as coisas melhorando. As coisas melhorando, graças a Deus. Então, gente, sem mais alguma fala, quem quiser participar. Estou aqui aberto para alguma vai, pergunta. Dani. Qualquer coisa a gente... Dani, alguma coisa a acrescentar? Tranquilo, por aqui tudo certo. Então, nós vamos rodar a vinheta, Dani, para a gente encerrar, agradecendo a beijo, todos. Tina, muito obrigada. Viu? Eliane, um beijo.